vamos exercitar. Uma dúvida muito comum do aluno é: Adriana, o que é certo dizer? Põe-no ou põe-lo? Que isso? Aliás, ninguém fala assim, né? Se você começar a falar assim com as pessoas que estão ao seu lado, você vai sofrer bullying. Essa é a realidade, né? Ninguém fala assim, põe-lo sobre a mesa. Se falar, vai falar sozinho, porque ninguém vai ficar para escutar. A verdade é que, no português do Brasil, as pessoas não usam ênclise. Elas não usam mais um monte de coisa, né? Mas o problema é que isso cai em prova. Então, eu começo esse vídeo falando da diferença entre põe-lo e põe-no e exercitando muito. Os exercícios que eu trouxe para você foram retirados da minha gramática. Aliás, aproveite. A gramática, ela tem exatamente essa metodologia que você está vendo aqui no curso. É a gramática comentada, com interpretação de textos da editora Saraiva. Joga aí no Google, Adriana Figueiredo, gramática comentada, você tem aí nas grandes livrarias. Essa gramática, eu estou usando muitos exercícios dela, então aproveite. E o que eu faço? Eu coloco frases de concurso. Então você vai ver que a gente vai treinar um monte agora com frases de concursos, tudo isso que você acabou de ver em emprego de pronomes pessoais. Você vai ver agora nessas frases que eu retirei desse meu livro, tá bom? Então, antes de treinarmos, deixa eu só mostrar a diferença de põe, no. Existem as duas formas? Sim, existem. Põe-lo. Só que são diferentes. Por que são diferentes? É só, ó, se eu digo assim, ele põe o livro. Ele põe o livro sobre a mesa. Digamos que eu tivesse que substituir o livro por um pronome. Se é objeto direto, né, vou usar o pronome o, né? É o pronome o. Como o verbo termina em som nasal, então vai ser põe no. Quando o verbo termina em som nasal e vem o pronome o, eu acrescento o N. Tudo bem? Tá, quando é que vai ser põe-lo? Põe-lo é a união de pões, ó, tu pões o livro. Aí sim, tu pões o livro. Se eu tiver que substituir o livro por um pronome, o pronome é o, não é? O verbo termina em S, aí sim. Quando o verbo termina em S, lembra? Se o verbo termina em RSZ, e na sequência vem o pronome o, aí cai o S, acrescenta-se L, põe-lo. Então, respondendo a uma dúvida comum, qual é a diferença de põe-no e põe-lo? A diferença é que põe-no vem de põe mais o, ó. E põe-lo vem de pões, deixa eu colocar esse S aqui mais bonito, pões mais o. Porque um é ele põe, o outro é tu, tá bom? As duas formas existem. Adriana, o que nós estamos estudando? Isso tudo que você está estudando são as alterações fonéticas na ênclise. Isso que eu estou colocando nesse início de vídeo é ênclise. É quando você une o pronome ao verbo. E aí você precisa ver o final do verbo. Se o verbo termina em RSZ, cai o R e o SZ, acrescenta-se L. Se o verbo termina em som nasal, acrescenta-se N. E é isso que nós vamos exercitar. Vamos lá? Agora, eu quero que você faça esse exercício que fala dessas combinações. Combine o verbo com o pronome, fazendo as necessárias adaptações. Vamos lá? Ama mais o. Adriana, o que é isso, minha filha? Ama mais o. Ah, isso aqui é, por exemplo, se eu digo, ó, ele... Se fosse uma frase assim, só para você entender de onde sai isso. Ele ama o pai, né? Aí eu tenho que juntar o ama mais o de pai. Como é que fica? É isso que você tem que entender. Ama mais o. Ora, ama mais o é ama-o. Você não vai fazer nenhuma adaptação, você só vai colocar o hífen. Por quê? Porque ele não termina em RSZ. Adriana, não seria amá-lo? Não.
Amá-lo é só se fosse, ó, amar mais o. Aí seria diferente. Se fosse amar mais o, veja, o verbo termina em R. Na sequência vem o pronome o. Amar o pai, aí seria amar mais o. Aí sim, cai o R, acrescenta-se L. Amá-lo. Entendeu a diferença entre ama-o e amá-lo? Amá-lo vem de amar mais o. Tudo bem? Próximo. Dão mais o. O verbo termina em som nasal. Na sequência vem o pronome o. Dão no. Acrescenta-se N. Deixamos mais a. O verbo termina em S. Na sequência vem o pronome a. Então fica deixamo lá. Cai o S, acrescenta-se L. Quer o livro. Vai ficar estranho, vai ficar feio, mas tá certo. Quer mais o, termina em R, né? Se termina em R, cai o R, acrescenta-se L. Quer-lo. Hein? Ele quer o livro. Foi aquilo que eu disse. No português do Brasil, as pessoas não usam mais a ênclise. Então, eu falo, ele quer-lo, mas tá certo. Estaria certo dizer ele quer-lo? Claro. É que no português, por que você não fala assim? Por que você não escuta ninguém falar assim? É porque é natural, no Brasil, usar a próclise, não a ênclise. Então, as pessoas não falam ele quer-lo. Elas falam ele o quer. E às vezes nem falam, né? Falam ele quer ele. Aí tá errado. Tá bom? Então, vem comigo, ó. Quer-lo. É quer mais o. Põe mais a. O verbo termina em som nasal. Na sequência vem o pronome a. Como é que vai ficar? Põe. Peraí. Põe na. Acrescenta-se N. Diz mais as. O verbo termina em Z. Na sequência vem o pronome as. Então, cai o Z, acrescenta-se L. De las. Ele diz as palavras, ele di-las. Próximo exercício. Neste exercício, você terá aí 14 frases retiradas de provas de concursos públicos. E esse exercício é para você treinar aquele mapa mental que eu quero que você tenha aí ao lado. Emprego de pronomes pessoais. Esse exercício é o exercício. Ele é que vai te tirar da lama. Por quê? Ó, eu vou voltar, então vem aqui comigo, ó. Eu vou voltar ao nosso mapa mental e eu quero que você olhe de novo para ele. Você vai olhar para ele, venha comigo, ó. Olhe de novo para esse mapa mental e veja que é assim que você vai ter que raciocinar. Toda vez que você tiver que substituir uma expressão por um pronome, qual é a pergunta que você vai fazer para se organizar na frase? Você vai perguntar se a expressão é sujeito ou se ela é complemento. Tá bom, como é que eu faço para saber se é sujeito ou se é complemento? Já te ensinei a perguntar pelo sujeito. Quem é que ou o que é que? É assim que eu pergunto pelo sujeito. Quem é que mais verbo? Ou o que é que mais verbo? Se for sujeito, você vai usar pronome reto. Agora, se a expressão não for sujeito, se for complemento, você vai usar pronome oblíquo. Tá, como é que eu vou saber que pronome oblíquo eu vou usar? Aí é simples. Se for uma expressão sem preposição, objeto direto, você vai usar o a, os as. Se for com preposição, objeto indireto, você vai ter duas opções, lembra? Ou você usa lhe, lhes, ou você usa a ele, a ela, a eles, a elas. Tudo bem? Tranquilo? Com esse mapa ao lado, nós vamos resolver as 14 frases retiradas de prova. E aí você vai ver se realmente... E olha que eu coloquei cada pegadinha. Vamos ver se realmente você entendeu esse negócio. Vamos lá. Substitua
os termos sublinhados pelos pronomes pessoais adequados. Lembre-se, o pronome reto substitui sujeito. Já o oblíquo substitui complemento. E se for complemento direto, você vai usar o, a, os, as. Se for indireto, você vai usar lhe, lhes ou a ele, a ela, a eles, a elas. Tá bom? E o máximo que pode acontecer é você se enrolar na frase sem saber se é sujeito ou se é complemento. Mas aí eu já te expliquei que a primeira pergunta que você faz é pelo sujeito. Então, vamos embora. Se você se perder, pergunte pelo sujeito e organize a frase. 1. Entregou os documentos necessários? Vamos lá. Documentos é sujeito ou é complemento? Bom, sujeito não é, né? Porque o sujeito deve ser ele. Ele entregou. Tá, então, os documentos é complemento, é objeto direto. Se é objeto direto, você vai usar o pronome os. Então, vai ficar entregou os. Número 2. Continuam as acusações ao judiciário. Tá, eu não sei se isso aqui é sujeito ou se é complemento. Pergunte pelo sujeito. Vem, olha aqui. Anote essa dica, porque essa dica eu vou cobrar de você até o final do curso. Não esqueça, diante do verbo, a primeira pergunta que você faz é pelo sujeito e não pelo complemento. Pergunte primeiro pelo sujeito. Porque senão você vai confundir o sujeito com o complemento. Como é que eu pergunto pelo sujeito? Eu pergunto assim, o que é que mais verbo? Então vem, ó, o que é que continua? A primeira pergunta que você faz para não se enrolar é pelo sujeito. O que é que continua? As acusações ao judiciário. Elas continuam. Então, elas continuam ou continuam elas. Cuidado! Não é continuam nas, porque é sujeito. 3. Os processos muito demorados constituem afastamento da regra geral. Tá, isso aqui é sujeito ou é complemento? Bom, sujeito não é porque o sujeito já está aqui. Tá, então é complemento. É complemento direto ou é indireto? É só você olhar para o início. Outra coisa... Adriana, eu não sei nem para onde olhar, minha filha. Olha sempre para o início. Tem muita gente que se enrola nessas questões porque fala assim, eu não sei se é direto ou indireto. Para onde eu olho? Você olha para o início do complemento. Se no início dele vier preposição, ele é indireto. Se não vier, ele é direto. Esse é o raciocínio. Por quê? Volte aqui. Se você olha para isso aqui, há uma preposição, mas ela está no meio. Então, é para olhar para o início. Tá, então é direto ou indireto? É direto, porque é sem preposição. Essa preposição aqui está dentro dele. Outra coisa, beleza, entendi. Então, vou usar um desses pronomes, o a ou as, tá? Dri, o que eu faço? Eu uso o, concordando com afastamento, ou eu uso a, concordando com regra? Presta atenção. É o ou a? É o, porque tem que concordar com o núcleo. Então, na hora de usar um pronome, esse pronome tem que concordar com o núcleo da expressão. Você vai usar o pronome o. O verbo termina em M, vai ficar constituem no. Entendeu por que não é constituem na? Porque o núcleo não é regra. Ele está falando do afastamento, ele não está falando da regra. Então, não concorda com regra, concorda com afastamento. Tá bom? Vem, 4. Agora você não cai mais nessa. De seu esforço e força de vontade emergem os trabalhadores. Quem é que emerge? Quem é que emerge? Sujeito. Pronto, você pergunta primeiro pelo sujeito. Você não cai mais nessa. Se é sujeito, eles emergem. 5. Pagaram ao funcionário as suas férias. Aqui quem paga a alguém. Veja, é um complemento com preposição. É um objeto indireto. Se é objeto indireto, pronto, agora
Com exercício, você memoriza isso fácil. Olha, eu tenho duas opções. Eu posso usar o lhe, pagaram-lhe, ou eu posso usar a ele. Tudo bem? Show! 6. Encontrou um grupo de desconhecidos. Dria, o que eu faço? É sujeito ou é complemento? Perdi a coordenação motora, não sei nem por onde começar. Lembra que eu te disse? Se perder a coordenação, se não souber por onde começar, pergunte pelo sujeito primeiro. Quem é que encontrou? Ah, tá. Quem encontrou foi ele. O sujeito tá aqui, sei lá, tá implícito. Ele. Ah, tá bom. Então, isso aqui que vem depois não é sujeito, é complemento. Tá, é complemento com ou sem preposição? Não sei para onde eu olho. Foi o que eu te ensinei, você olha para o início. É sem preposição? É objeto direto. Tá, então você vai usar um desses, ó, o, a, os, as. Entendi. Tá, o pronome concorda com o núcleo, não é com desconhecidos, ele vai concordar com o grupo. Então vai ser encontrou o. Tá, show. Você entendeu por que tem que ser o e não os? Não, entendeu? Olha pra mim. Não é encontrou os, porque ele tá falando do grupo. Então, se você errou isso, escreva ao lado para não esquecer. O pronome concorda com o núcleo da expressão. Se o núcleo é singular, o pronome fica no singular, masculino singular grupo. Outra coisa, Dria, eu não sei achar núcleo. Núcleo. Toda vez que você tiver que procurar um núcleo e estiver perdido, núcleo é a palavra mais especificada da expressão. Então, quando você tiver uma expressão e a palavra mais especificada, ou seja, todas as outras se referem a ele, esse é o núcleo. Então, olha só, volte aqui comigo. Eu não estou falando dos desconhecidos, eu estou falando do grupo. Ele é o núcleo, porque tudo aqui gira em torno dele. É um grupo de desconhecidos. Então, esse é o núcleo. Se é o núcleo, eu vou usar o. Entendeu? Tá, vem comigo. Ah, então... Pusemos o livro na estante. O livro é complemento com ou sem preposição. Sem é objeto direto. Se é objeto direto, eu uso o. Como o verbo termina em S, vai ficar pusemo-lo. Adria, voltando lá para a frase 5, talvez você possa ter essa dúvida, então vou logo responder. Adriana, poderia ser... Se eu tivesse que substituir as suas férias por um pronome. Ah, se eu tivesse que substituir as suas férias por um pronome, aí seria pagaram-nas. Mas não foi isso que eu pedi ao funcionário, tá? Agora eu só vou colocar aqui ao lado para você entender que tudo depende do que eu sublinho. Se eu tivesse sublinhado as férias, seria pagaram-nas ao funcionário, porque as suas férias é objeto direto. Aí eu usaria o pronome as, o verbo terminando em M, pagaram-nas. Então tem que ficar ligado no que a banca sublinha, tá bom? Tudo bem? Vem. Você está resolvendo 14 frases retiradas de provas de alto nível. Só para você ver que o difícil não é difícil. Se você tiver lá aquela colinha, aquele conceito ao lado, ó, 8. Brotam as flores por toda parte. É só você recolher, perguntar, fazer, recorrer àquela colinha que eu te dei. Na dúvida, pergunte primeiro pelo sujeito. Isso é fundamental nessa frase 8. Por quê? Porque se eu não perguntar pelo sujeito, eu vou achar que isso que vem ao lado do verbo é o objeto. Vem comigo, ó. Vá ao verbo e pergunte pelo sujeito. O que é que brota? O que é que brota? As flores. Se eu não perguntar pelo sujeito, eu acabo confundindo com complemento. As flores brotam. Elas brotam. Sujeito. Tá bom? É necessário fechar suas fronteiras. Aqui quem fecha, fecha alguma coisa. Objeto direto. O pronome que eu vou usar é o pronome as. Fechar mais as, como é que vai ficar? Fechá-las. Tá bom?
termina em R, cai o R, acrescenta-se L. 10. O país toma medidas protecionistas. Bem, o país já é o sujeito. Toma o quê? Toma alguma coisa, objeto direto. Se é objeto direto, eu vou usar o pronome as, concordando com medidas, que é o núcleo. Então, vou usar as. Toma mais as, toma as. Não é tomá-las. Tomá-las é só se fosse tomar mais as. 11. É fundamental defender o contribuinte. O contribuinte é objeto direto. Se é objeto direto, eu vou usar o pronome o. O verbo termina em R, vai se unir ao o. Cai o R, acrescenta-se L. Defendê-lo. 12. Estamos obrigados a liquidar a fatura. A fatura é objeto direto. Quem liquida, liquida alguma coisa. A fatura. Tá, eu vou substituir a fatura por um pronome. É o pronome a. Tudo bem, beleza. Vou usar a, ó. Liquidar mais a vai ser liquidá-la. Tá bom? Cai o R, acrescenta-se L. Vai, penúltima. A enorme variedade de canções de Noel. A enorme variedade de canções de Noel, tudo isso é o quê? É assim que vão fazer com você em prova. Eles vão sublinhar uma expressão imensa. Eles vão sublinhar uma expressão imensa e vão perguntar qual pronome eu vou usar no lugar dessa expressão? Tá, como é que eu faço para saber? Eu pergunto se é sujeito ou se é complemento. Tá, Adriane, para onde eu olho? Você sempre começa pelo verbo. Quando você se perder, quando você não souber por onde começar, você vai ao verbo. O verbo é que organiza a frase. Aí você pergunta, lembra? Qual é a primeira pergunta que você vai fazer aí? Pelo sujeito. O que é que havia conferido? O que é que havia conferido? A enorme variedade de canções de Noel. Ela é que havia conferido. Genialidade ao artista. Ó, o verbo é esse, ó. Havia conferido. Tá, então é sujeito. Se é sujeito, eu vou usar um pronome reto. Tá, na hora de escolher o pronome ele concorda com o núcleo. E o núcleo é variedade. É a variedade de canções. Entendeu? Eu não estou falando das canções, eu não estou falando de Noel, eu estou falando da variedade. Núcleo é isso. Você entendeu que a malandragem da frase 13 é você procurar o núcleo? Núcleo é aquela palavra em torno da qual tudo gira. Ó, enorme se refere à variedade, de canções se refere à variedade. Então, ele é um núcleo. Pronto. Aí, qual é o pronome que eu vou usar? Ela. Ela havia conferido. Entendeu? Não são elas? Não, porque o núcleo não são as canções. Não é ele? Não, porque o núcleo não é o Noel. Demais, né? Lindo, né? E a 14, vamos embora fechar com ela. 14. Você tem que substituir essa expressão grifada por um pronome. Qual pronome você vai usar? Não sei por onde começar. Comece pelo verbo. Tá, aí o que eu faço? Pergunto primeiro pelo sujeito. O que é que implica? Ah, tal medida, sujeito. Ah, o sujeito já está aqui. Ah, entendi, tá bom. Então, isso aqui é o quê? É complemento. Tá, é direto ou indireto? Você olha para o início. Existe preposição ali no início? Não é para olhar para o meio, senão você se enrola. Ah, eu vi uma preposição aqui no meio. Não importa. Você olha para o início do complemento para saber se ele é direto ou indireto. Veja, ele vem com ou sem preposição? Sem preposição. Então, ele é objeto direto. Show. Tá, qual é o núcleo? Transformações, porque ele está falando de transformações. São as transformações que são lesivas. O pronome concorda com o núcleo.
transformações, é feminino plural, então eu vou usar o pronome as. Implica as. Entendeu? Tudo bem? A ordem. Mas, Adriana, aí eu poderia dizer as implica ou implicas? A posição do pronome, isso nós vamos estudar em um próximo assunto, já, que é colocação pronominal. Por hora, você aprendeu o quê? Você aprendeu a substituir expressões nas frases por pronomes. Você aprendeu o quê? Então, vamos juntar tudo que você aprendeu. Você aprendeu que pronome é classe de palavra que se refere a nome, que se refere a substantivo. Pronome, ele pode tanto vir ao lado do substantivo, que é o pronome adjetivo, ou ele pode vir no lugar do substantivo, que é o pronome substantivo. Começou estudando pronome comigo pelo pronome pessoal. Aprendeu que pronome pessoal é aquele que se refere à pessoa do discurso. Você sabe que você tem 3 pessoas no discurso. A primeira pessoa, que é a pessoa que fala, eu, e o seu plural, nós. A segunda pessoa, que é a pessoa com quem se fala, tu, e seu plural, vós. E a terceira pessoa, que é a pessoa de quem se fala, ele, e o seu plural, eles. Pronto. Então, aprendeu que há 3 pessoas no discurso. Aprendeu também que existem os pronomes retos porque funcionam normalmente como sujeitos do verbo, e os pronomes oblíquos, que são chamados assim, oblíquos, porque eles ficam posicionados para lá do verbo, ou seja, eles substituem aquilo que vem depois do verbo, que são os complementos. Então, retos, sujeitos, oblíquos, complementos. Viu que, na hora, para que serviu isso tudo que você viu comigo? Você viu que são aquelas questões em que as bancas sublinham expressões da frase e pedem que você substitua por pronomes. Aí você tem que ver se é sujeito. Se for sujeito, você vai usar reto. Se for complemento, aí você tem que saber se é direto ou indireto. Se for direto, ou a ou as. Se for indireto, lhe, lhes, ou a ele, a ela, a eles, a elas.